Fala imparciais do meu Brasil, não pula ainda o vídeo porque eu tenho uma surpresa. Primeiramente, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Imparcial FR. Hoje nós estamos começando uma série analisando os jogos a partir das quartas de finais, a partir dos jogos de ida das quartas de finais da Champions, e nós iremos com essa série, com essa playlist até o jogo final. E nós temos um convite especial para fazer para vocês, é uma surpresa e eu prometo que vai ter um brinde muito legal, que é aí embaixo na descrição do vídeo tem um link para um bolão. Então nós estamos fazendo uma resenha jogo a jogo dos jogos de ida das quartas de finais. Vamos fazer a resenha dos próximos jogos até a final e nós queremos muito também que vocês participem colocando aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham. O ganhador desse bolão vai ter um prêmio muito bacana que nós iremos revelar na resenha que nós vamos fazer em live após os jogos de ida das quartas de finais. Então, essa primeira parte aqui serão os jogos de ida, e se você procurar aí na playlist da Liga dos Campeões de 2021, tá? Você vai achar uma playlist aí embaixo da Liga dos Campeões, vai ter todos os jogos. Mas o bolão, obviamente que quem entrar agora e participar agora, e esse agora que eu estou falando é no dia 2 de abril de 2021, vai ter muito mais chances porque você vai entrar pegando os jogos de ida das quartas de finais. Se você está vendo esse vídeo no futuro dessa data que eu estou falando, vai começar a complicar, principalmente se já houver os jogos, vai ficar mais difícil para você conseguir ganhar o bolão, mas também não custa a pena tentar. Então, ó, entra lá no bolão, tá? Se inscreve, começa a dar teus palpites, que eu prometo, eu garanto para vocês que o brinde do ganhador vai ser uma parada muito legal e a gente vai revelar depois do último jogo dos jogos de ida das quartas de finais da Champions, tá? Então a gente vai fazer uma resenha em live e a gente vai contar para vocês qual que vai ser o prêmio, e aí a gente vai começar já a apurar a pontuação dos participantes, beleza, galera? Então, começa lá, ó, junto com esse vídeo que você está assistindo aqui, tem mais outros 3, porque nós fizemos um vídeo para cada um dos jogos de ida das quartas de finais, beleza? Então, procura aí na playlist que você vai achar os outros jogos. Não esquece, pessoal, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho, ativa o sininho e já deixa o like, porque tudo isso fortalece aqui o nosso lado, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para a resenha. Então, bora lá, ó. Manchester e Borussia, tá? Eu peguei aqui alguns números dos dois times, certo? Principalmente de atuação na própria Champions, né? Assim, óbvio que tem os números dos times nos campeonatos nacionais, mas eu me foquei voltado para Champions, e aí a gente consegue, tipo, com base na atuação desses times na Champions, a gente consegue trabalhar a resenha daqui para frente, tá? Então bora lá, Tá bom. Manchester City, gols marcados só na Champions, 17. Gols sofridos, 1. Só o Porto conseguiu fazer gol no City. O City, ele entra com formações completamente diferentes. Cada jogo é uma formação diferente. Cada jogo, os jogadores estão em posições diferentes. E assim, olhando para a forma que o City joga, a formação numérica, o 4-4-2, o 3-4-1-2, pouco importa. O City é um time que ele se movimenta muito no campo. Você vê, por exemplo, o lateral esquerdo, que toda vez eu esqueço o nome dele, mas eu gosto muito de ver aquele cara jogar. Ele quase Tem o nunca tá na, Zinchenko, ele quase tem o nunca tá na Zinchenko e tem o lateral. Mendy. Ele quase nunca tá lá na lateral. O cara tá sempre transitando pelo meio, mas tu vai ver na formação inicial, ele tá lá na lateral. E aí, tipo assim, isso é importantíssimo a gente falar, né? Porque às vezes a gente olha para os números de formação e eles não querem dizer nada. No time do Guardiola, isso é. Isso é. Assim, eu costumo dizer, os times do Guardiola não tem uma formação muito vertical, né? Eles jogam muito baseado na posse de bola. Perdeu a posse de bola, tenta recuperar o mais rápido possível. Perdeu,
vai para cima do adversário para tentar tirar durante alguns segundos e tal, e realmente não tem uma posição tão fixa assim. Só que tem algumas características específicas, né, dos times do Guardiola, especificamente desse Manchester City. Por exemplo, o Kevin De Bruyne, você não imagina ele no banco. Ele vai Não ser tem como. titular. Vai ser titular. A gente pode até dizer, não sei se Gabriel Jesus vai ser titular ou reserva, eu acho que ele vai ser titular, mas tem também o Agüero, né, que está em final de carreira e tudo mais, mas é um excelente jogador. Para impor velocidade, o Manchester City tem o Sterling. Normalmente o Sterling joga de ponta esquerda. Ele é muito rápido, apesar de pecar algumas vezes na finalização. E tem um cara fundamental que vem numa excelente fase, que é o Gundogan. Gundogan vem fazendo a diferença em inúmeros jogos do City, e eu acho que vai ser uma peça fundamental nesse jogo contra o Borussia, tá? E o fato do City ter pegado só um gol é impressionante. É impressionante, cara. É impressionante, Ó, eu, eu, né? eu fui assistir o último jogo, né, o clássico com o Manchester United. Que isso também, cara, olha só, foi o único jogo que o City perdeu em 2021. Foi pro Manchester United. Todos os outros jogos foram vitórias. O City ainda não, se eu não me engano, tem um empate só. O resto é tudo vitória. Tem essa única derrota. A última derrota tinha sido ainda em 2020. E, cara, eu assisti o jogo inteiro. Ontem, quando eu desliguei aqui, eu fui estudar sobre o City e tal. Acabei. Não o jogo inteiro, assisti aquele compactozão, né? Que fica um pouquinho menor, mas, tipo assim, todos os lances do jogo, todas as transições estavam lá. Cara, você vê que foi puramente um acidente de percurso. O primeiro gol É, que o City toma é um pênalti do Gabriel Jesus. Afobado, ele faz aquele pênalti afobado, porque, tipo, não ia sair gol ali. No máximo um chute mascado e tal, mas não era um lance de super perigo. E no segundo gol, o City amassando lá em cima, toma um contra-ataque mortal, mérito total do United. Mas, tipo assim, foram as chances praticamente. O United tem um chute mais no jogo inteiro. e é clássico, né? É E é clássico. Em clássico clássico, tudo com pode certeza. acontecer. Não, méritos do Ah, United, né? Méritos é total. uma coisa que também não é tão relevante, mas que no final das contas pode fazer a diferença, na minha opinião, é o peso da camisa. O Manchester City nunca chegou numa final de Champions. O máximo, Sim, salvo engano, foi uma semifinal. O Manchester City é um novo rico do futebol, né? Camisa não tem muito peso não tem nesse tradição, momento. né? E tem tido fama de pipocar nas fases finais da Champions, né? Como tem sido. O Guardiola não ganhou Champions sem ser com o Barcelona até agora, né? Apesar de ser um grande treinador, etc e tal, o melhor ou um dos melhores do mundo, né? Ele não conseguiu engrenar ainda na Liga dos Campeões É, sem ser com o Barcelona, com aquele Barcelona incrível lá de 2011, de 2010. assim, o Guardiola ele sai do Barcelona com o estilo de jogo dele criticado, né? Na cabeça de muita gente, assim, o Guardiola nunca mais teria sucesso como técnico, porque o modelo de jogo dele tinha sido lido e vai começar a treinar times medianos e o cara mostrou que não. Ele conseguiu montar um Manchester City que não tem tradição e hoje, pra mim, é o time que joga o melhor futebol. Pra Sim. mim, E pode né? verificar que no esquema dele realmente não tem nada definido. Às vezes ele coloca o Cancelo invertido na lateral esquerda. Às vezes Total. ele joga com o Zinchenko, às vezes ele joga com o Mendy. Na zaga, ele vai com os Stones, às vezes vai com o Laporte. Tem o Rubem Dias que tem jogado também. Então é difícil até saber com qual esquema ele vem pro jogo, né? Cara, outra. Agora, Fala, o, termina. o estilo eu acho que é o mesmo. Você pode ver que tem lances que às vezes o Laporte, eu vi um lance que o Laporte estava lá na frente, ele faz uma triangulação com o Gundogan e ele sobe, ele simplesmente é um zagueiro que vai embora. Sim, Ele sim. toca, faz um 2 com o Gundogan, quando vê já tá na cara do gol e dá o passe. Dá Cara, o tem passe para, salvo engano, o Mahrez fazer o gol. O Mahrez é a ponta de direita. dois pontos nisso aí que tu falou que, tipo, eu me lembrei de coisas, né? Tipo assim, eu vendo esse jogo com o Manchester United, como o De Bruyne chuta a gol, né, cara? É impressionante, não importa. Abriu, ele bate, velho. Eu acho assim incrível. E aí me lembrou aquele jogo contra a Bélgica, aquela fatídica quartas de final do Brasil contra a Bélgica,
Eu falei, mano, esse cara abriu espaço, ele vai chutar. E ele chuta muito, velho. Não E tem ele um é um chute. craque. Ele é um De craque, ele é um Bruyne, craque, ele é um De craque. Bruyne é um dos melhores jogadores do mundo, se não for o melhor neste momento, no E outra momento coisa, atual, tá? essa outra coisa que tu falou da chegada do zagueiro, que o zagueiro sobe e tal. E aí eu lembro de acho que um mês, 2 semanas, 3 semanas, que eu assisti um vídeo do Henry explicando por que, que o sistema do Guardiola funcionava tão bem. E ele falando exatamente dessa questão da liberdade dos jogadores. Tipo assim, ele dá liberdade para os jogadores fazerem o que quiserem em campo, desde que ele tenha a garantia de que o jogador vai ter a responsabilidade na recomposição, sabe? E aí o Sim. Henry explicando isso para 2 jornalistas e tal, e tu fica, mano, é incrível, cara. Tipo, entra muito naquela parada também da confiança do técnico, né? E aí acaba que eu acredito, né? A gente não sabe porque, tipo, tem muita coisa de vestiário que a gente não conhece, né? Só se a gente Com certeza. tivesse sido profissional pra gente saber, mas eu acho que o jogador ele cresce, sabe, quando ele tem essa confiança. Eu acho que o cara, quando ele vê essa responsabilidade, essa oportunidade de fazer, eu acho que o jogador ele cresce. Né? Tipo, Sim. eu vou subir, eu vou, mas também se der errado, eu vou descer. E eu vou dar minha vida pra chegar lá e poder recompor, sabe? Eu acho que isso Recuperar, né? Justo. faz parte, né, cara? E tipo, o Manchester, ele é muito forte nesse ponto. Né? Óbvio, como todo time que marca a pressão mais em cima, que tá mais em cima, o Manchester ele se expõe um pouquinho, né? Joga com profundidade alta, né? Aliás, a profundidade não é lá embaixo, não joga com a linha baixa, Exato, linha de exatamente. defesa lá em cima. Qualquer vacilada ali, do outro lado Qualquer vai ter o Haaland. contra-ataque decente, né, é perigoso, e é exatamente esse gancho que eu ia fazer. E do outro lado tem um Borussia, né, que hoje é quinto lugar na né, na Bundesliga, e o Borussia tem 17 gols marcados, o mesmo número do Manchester City, muito por conta do Haaland, e só Sim, 9 gols, só 9 não, né? 9 gols 9 gols sofridos. sofridos. O Justo. Manchester tem só um, o Borussia tem 9. Então, assim, É. Não chega a ser um absurdo não ter 9 chega a gols ser um sofridos. absurdo. Assim, pra quem tem 17 feitos, é Sim, até um bom número. Mas, assim, quando tu entra nos detalhes de um jogo perigoso dessa natureza, né? eu acho que a Tipo, média dá mais de um gol por jogo, né? Mais de um gol por jogo. Foram 6 na primeira fase, mais 2 nas oitavas de finais. cara, e aí 8 vamos lá. jogos. Olha que maluco. O Haaland tem 10 gols. São 8 Mais, jogos na Champions. O Haaland tem 10 gols. Tem mais de é, um gol por jogo. A claro, média do não. moleque é absurda. Ele E a é gente está falando rápido. de um Um fenômeno realmente que está fenômeno. surgindo no futebol mundial. Já surgiu, né? O cara tava até falando, tipo assim, não chamem o Haaland de fenômeno, né? Já teve um fenômeno no futebol. E aí o cara falando assim, fica até característico pra ele, chame ele de cometa, né? Que a galera É, brinca lá com o cometa Haaland, né? E tipo assim, chame o Haaland de cometa, que é um nome, tipo assim, é uma característica, cara, esse moleque é muito bom, velho. Eu confesso que ano agora, passado eu fiquei meio no pé atrás. Ah, não, moleque modinha, tá chegando. Mas, mano, depois de ver o moleque jogar, é absurdo, cara. e ele tem uma mobilidade boa, né? Ele é meio grandão, pesadão, mas ele é Ele rápido, é tem rápido. Ele é mobilidade. rápido. E assim, ali ao redor dele, você tem jogadores como Sancho, como Marco Reus. São excelentes jogadores. O Sancho é um jogador que está em crescimento desde o ano passado também, é uma revelação. O Marco Reus é consagrado, já deve ter passado o principal momento dele na carreira, mas ele joga muita bola. Então nós não podemos falar somente do Haaland quando se trata de Não, não Borussia, né? dá. O Haaland é o principal, Ah, é ele claro. é. Nossa, mano. Mas nós temos um trio aí, um trio de ataque. O Cara, Sancho, o Marco Reus e o Haaland. a verdade é que eu espero muito eu espero muito que esses dois jogos sejam 3-2, 4-3. Nossa, velho. É. E Tem assim, tudo pra ser agora dois tratando-se da jogaços. zaga, tratando-se do esquema defensivo do Borussia, você tem ali o Guerreiro, que é o lateral esquerdo, muito bom jogador. Tem o veterano Hummels, jogou muita bola, já deve ter saído também, já deve ter passado o auge da carreira dele, mas ele tá ali, consegue se segurar bem. E você tem aquele ex-lateral direito do PSG, o Meunier,
que é um bom jogador também, mas assim, não é uma qualidade acima da média. Eu considero que defensivamente o Manchester City tem uma qualidade acima da Sim, do sim, Borussia, certo? E no sim. meio de campo também. Não tem ninguém como o De Bruyne no meio de campo do Borussia. Você tem um Bellingham, você tem um Darro, você tem um Delaney, né? Mas não tem ninguém que... Só o Marco Reus que ainda chega perto, mas o De Bruyne é muito mais bola. O De Bruyne tem Tu, muito mais futebol que o Marco Reus nesse momento. tu acredita que o Borussia vai recuar mais, esperar o Manchester e tentar sair? Eu acho que quem vai ter a bola no jogo é o Manchester City. Eu Quem também, vai ter a também bola no acredito. jogo é o Manchester City. Cara, não tem. Tipo, eu tava vendo, tipo assim, o Manchester City, eu tava fazendo uma revisão dos números do Manchester City nos últimos 6, 7, cara, eu não lembro se é 7 ou 8 jogos. Não teve um único jogo sequer que o Manchester City ficou com menos de 65% da posse. Sabe? Tipo assim, Guardiolismo, né? guardiolismo. E Não assim, tem como ser diferente. não tem como ser diferente, né? Então eu acredito muito que vai ser nesse esquema. E o Borussia vai apostar muito nessa saída em contra-ataque, cara. E A as, transição rápida, usando a exatamente, força do exatamente, Haaland. exatamente. Assim, porque se o Manchester City entrar com o Laporte, por exemplo, o Laporte é um excelente zagueiro, mas ele é lento. Será que ele consegue acompanhar o Haaland num tiro de 100 assim? É difícil, né? Sim. Olha, eu tava vendo aqui, outro detalhe que eu anotei e acabei não falando. Dos 9 gols sofridos do Borussia, 4, ou seja, quase metade. Metade não tem, né? Porque metade de 9 é 4,5, mas praticamente metade dos gols sofridos só nos 2 últimos jogos. Ou seja, em 8 jogos na liga, o Borussia demorou 7 jogos para levar 5. 6 jogos para levar 5 gols e levou 4 nos últimos 2. Ou seja, praticamente Justamente na fase decisiva, né? justamente na fase Nas decisiva. oitavas. Exatamente, exatamente. Tipo, o Borussia perdeu o clássico recente pro Bayern, pegou 4 do Bayern, 4-2, se eu não me engano. Eu vi o jogo. Inclusive foi de virada. Teve um empate, né, na Champions, no último jogo da É, Champions, e já teve também um empate nos últimos jogos aí na Bundes. Então, assim, é, não vem de bons resultados, enquanto é do um outro time que lado, tá numa estabilidade, né? O jogo contra o Bayern de Munique foi específico também. sim. O Borussia começou bem, depois pegou um empate, pegou um gol de pênalti. O Sim, sim. Lewandowski, se não me engano, fez três, né? Dois debaixo da trave, um de pênalti. É o Joga, problema, joga, joga, joga muito. é o, E o pro, Haaland se bateu no meio do jogo. é o problema quando a gente fala de números, né? Números frios não dizem muita coisa. Né? Você Sim. assistir o jogo, você sente, por exemplo, é a mesma coisa que você dizer assim, Manchester ganhou de 2-0 do Manchester City. Né, tá detonando. Se você assistir o jogo, não Foi foi esse, amassado o jogo não todo. foi amassado o jogo inteiro e achou 2 gols, méritos total. Quando teve a chance foi fatal, foi mortal. Né, méritos Sim, total do Manchester United, mas você assistindo o jogo, você consegue ver outra realidade. Né? Se esse jogo acontecer 10 vezes, as próximas 9 o City ganha. Né? justo. Então, Até assim, porque é melhor time nesse momento entre Manchester e Borussia, com exceção do Haaland, o Manchester City é superior em todo o em resto, todas as né? posições, exatamente. E assim, Vamos ver o poder de decisão desse garoto, né? e é o que a Eu gente torço fala, para né? que dê certo. Eu É o torço que, pro bom futebol. é o que a gente fala também, né? Tipo assim, e se você parar pra pensar pela camisa, né? O Borussia tem muito mais peso do que o City. Mas eu Na não Liga dos consigo. Campeões, sim. Na Liga dos Campeões. Eu não consigo ver o Borussia levando. E aí, vamos lá. Vamos entrar logo Vamos no bolão? Vamos no bolão? Vamos, E aí, o que é que tu vamos. acha? Eu boto 2-1 pro City no primeiro jogo. Nesse primeiro jogo. Nossa. Boto 2-1 pro City. E assim, eu quero muito que o De Bruyne faça um grande jogo. Eu quero muito, pelo menos, um gol do Haaland. Eu acho que esse que vai ser pro Borussia vai ser do Haaland gol, tá? E eu aposto muito no De Bruyne. Eu acho que vai ser um embate, apesar de serem posições diferentes, né? Características diferentes também. De Bruyne versus Haaland, Cara, né? assim, os caras estão jogando no mais alto nível do esporte, né? Não tem. Hoje você pode colocar o cara lá os dois, lá no Olímpio do futebol. São dois caras hoje que se você pega pra ver. E aí, quando eu digo assim, os números não dizem tudo, mas eles dizem muito. Né? Porque os números do Haaland são impressionantes, os números do De Bruyne são impressionantes.
Mas você assiste os dois jogando, eles também são impressionantes. Então não são só os números também. Tipo, os caras jogando, os caras em campo são letais, sabe? São letais pros dois times Sim. que jogam. Eu vou apostar num 3-2. Deixa eu até anotar aqui, ó. Eu não tinha pensado antes. Eu queria fazer esse exercício aqui na hora. Eu acho que vai ser Sim. 3-2. Vou anotar aqui na minha cola pro City. Eu vou botar 2-1 e eu quero o gol do menino Jesus também. Eu sei que é Gente muito. brasileiro, eu vou torcer pelo Brasil. Com Tem jeito. certeza. Com Vou certeza. torcer pelo brasileiro, eu quero o gol do menino Jesus no jogo e eu quero que seja um jogo bom. Pra mim vai Eu ser quero que seja 2-1 pro jogar. Manchester City. Eu vou jogar 3-2 muito mais pelo que eu quero que seja esse jogo do que pelo que eu realmente acho que vai acontecer. Porque normalmente a gente cria essa expectativa e na hora fica sendo um jogo truncado, o Borussia se fecha lá atrás, não consegue explorar contra-ataque, fica aquele jogo de posse, de meio de campo. Imaginar um jogo truncado entre Manchester City e Borussia pra mim É difícil, exatamente. O Manchester City é uma equipe muito técnica, cara, muito técnica. Pra começar que o líder é o De Bruyne. E o De Bruyne não é um cara de jogo truncado, ele é técnico. Entendeu? E Então, eu imagino lembrando, que vai né? ser um jogaço. Lembrando que, tipo, né, quando a gente fala também de Champions, a gente não pode esquecer dos goleiros, né, cara? Não tem goleiro ruim nesse nível da Champions mais, mano. Não, É muito não tem comum mesmo. você pegar os últimos jogos das eliminatórias e você ver esses caras fazendo milagres em campo. Então você vê assim, nossa, o jogo teve 8, 9 chances claras pra cada lado e terminou 2-1. Porque, Sim. tipo, os caras estão pegando tudo, velho. Então, assim, Assim, é um jogo o bom, goleiro, o goleiro do Manchester City é o Ederson, né? Goleiraço. goleiraço. O O goleiro goleiro tá pegando que mais sabe jogar com o pé hoje em dia. O melhor goleiro do mundo jogando com os pés é o Ederson, na mais que minha o opinião, Neuer. nesse momento. Mais que o Neuer. O Ederson é o melhor goleiro do mundo jogando com os pés. O Neuer é o segundo, na minha opinião. Agora, o Borussia, cara, tem um suíço que é o Hitz. Eu acho que ele é o reserva. Eu acho que o Borussia é o Burke, né? É o Burke, é o Roman Burke, que é outro suíço que é o goleiro titular do Borussia. É excelente goleiro Goleiraço, também. goleiraço. Mas assim, no gol, o Manchester City tem um dos melhores goleiros Tem do o melhor mundo goleiro ali, do que é mundo. é Com o Ederson. certeza. Não é porque é brasileiro, não, mas Alisson e Ederson e o Neuer, né? São os três melhores goleiros do mundo É, no momento. o O Neuer é Neuer, muito monstro, velho. Meu Deus do céu. Nunca demais. vi, velho. Nunca vi. A gente vai já chegar nele. Então é isso. Vamos lá. 2-1. Tu apostou 2-1 pro City. Eu apostei 3-2 pro City. A gente vai colocar lá na plataforma. A galera aí já vai ter o link para poder entrar lá também e fazer as apostas de vocês. Então entrem lá. Façam as apostas de vocês. Que vai estar lá. Eu quero ver o que vocês vão estar apostando. Quero ver se vocês vão com a gente. Se vão ter as próprias opiniões de vocês. Se você acha que alguém vai golear. O que vocês acham? Beleza, galera? Coloquem lá a aposta, beleza? Falou!